Olá, pessoas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina Seminário Integralizador 1 do curso EAD de Licenciatura em Matemática da UESB. Nesse vídeo, vamos reforçar alguns conceitos sobre razão e proporção e apresentar no GeoGebra algumas ferramentas básicas para trabalharmos com segmentos de reta. Recordando os fundamentos. Os segmentos de uma reta em expressões matemáticas assumem valores numéricos, reais e positivos. O segmento desenhado AB corresponde ao valor numérico de 6,3 unidades de medida. Razão entre dois segmentos é o quociente de seus valores numa mesma unidade de medida. AB está para CD, assim como 3 está para 2. Proporção é a igualdade entre duas razões. 12 está para 8, assim como 3 está para 2, assim como 15 está para 10. Proporcionalidade entre segmentos. 4 segmentos são proporcionais quando suas medidas na mesma unidade formam uma proporção. AB está para CD, assim como EF está para GH. Ou seja, 3 meios é igual a 12 oitavos. A propriedade fundamental nos diz que toda proporção, o produto dos seus meios é igual ao produto dos extremos. 3 vezes 8 é igual a 2 vezes 12. Retas paralelas, cortadas por transversais, determinam sobre estas segmentos proporcionais entre si, ou seja, AB está para CD, assim como EF está para GH e KL está para MN. Destaca-se a proporcionalidade entre os triângulos que se formam entre esses segmentos de reta e as suas retas paralelas. Divisão de um segmento em partes iguais, sendo, neste caso, dividido em 4 partes iguais. Dado o segmento AB, o processo geométrico para dividir esse segmento é traçar uma reta auxiliar com um ângulo qualquer, marcar sobre esta reta 4 segmentos, N segmentos de mesmo tamanho, unir o último ponto do segmento ao último ponto do segmento AB e por ele traçar paralelas passando pela interseção dos segmentos traçados. Dessa forma, o segmento AB está dividido em 4 partes iguais. Se formos analisar pelo teorema de Tales, nós traçamos as retas paralelas e depois disso 2 retas concorrentes, que interceptem essas retas paralelas, traçando os segmentos proporcionais entre si. Quando a gente fez o processo geométrico de divisão de um segmento em partes iguais, a gente primeiro traçou as 2 retas concorrentes, uma contendo o segmento AB e uma outra auxiliar de angulação qualquer. Sobre a reta auxiliar, marcamos o número de partes em segmentos iguais que se deseja dividir AB, e as retas paralelas nos dão geometricamente o resultado da divisão do segmento AB. Dessa forma, se AB for igual a 12, a quarta parte de 12 será 3. Na soma de segmentos, são dados 3 segmentos, AB, CD e EF. Para proceder geometricamente à soma, traçamos uma reta auxiliar qualquer e sobre essa reta alinhamos os segmentos. No ponto final de AB, coincide com o ponto inicial de CD, o ponto final de CD coincide com o ponto inicial de EF. A soma dos segmentos, numa construção geométrica, seria o segmento AF. Na subtração de segmentos, da mesma forma, nós temos 2 segmentos dados, AB e CD. CD menos AB seria, a partir de uma reta auxiliar, redesenhar o segmento CD e sobre, coincidente com o segmento CD, o resultado ou complemento
de AB para CD seria a subtração dos segmentos. Vamos agora ver este conteúdo, a trabalhabilidade dessas ferramentas de soma e subtração e divisão de segmentos dentro do software GeoGebra. Estamos no software GeoGebra e vamos apresentar algumas ferramentas para trabalhar em sala de aula com a construção e a divisão, soma e subtração de segmentos. Para construir um segmento de uma determinada medida, usamos a ferramenta segmento de comprimento fixo. Clicando na tela com o nosso ponto inicial e introduzindo o valor do comprimento pela janela auxiliar. Na janela de álgebra, vemos os pontos A e B, as suas coordenadas e o valor do segmento AB, denominado automaticamente pelo programa como F, e igual a 6. Para habilitar e desabilitar os eixos, clique no segundo botão do mouse e ligue eixos pelo mesmo procedimento análogo. Clicamos no segundo botão do mouse e habilitamos a malha. Como nossa intenção é enfatizar a construção geométrica, o eixo e a malha foram temporariamente desabilitados. Se a gente quisesse agora somar um outro segmento, um segmento qualquer que foi dado, segmento CD ao segmento DE. A nomenclatura dada pelos segmentos foi G e H. Para traçar a soma desses dois segmentos, traçamos um outro segmento. Veja que a gente alterou a ferramenta. Não estamos em segmento de comprimento fixo, estamos em segmento. Vejamos que a forma de construções dos segmentos pode ser por comprimento fixo, onde a gente introduz graficamente apenas o primeiro ponto, e o segundo ponto é calculado automaticamente pelo programa. Na construção do segmento com a ferramenta segmento, nós damos graficamente o ponto inicial e o ponto final desse segmento. Usando então essa ferramenta de segmento, eu posso selecionar o ponto inicial graficamente ou posso selecionar o ponto pela janela de álgebra. Eu quero que o meu ponto final seja E, eu posso clicar sobre a janela de álgebra no ponto E. Automaticamente, ele me deu o segmento somatória de G e H, que é o segmento I, e a forma de determinação do ponto pode ser tanto pela janela de álgebra como pela janela gráfica. Eu vou desabilitar agora o ponto D, que é clicar na janela de álgebra sobre o ponto D, e os segmentos G e H. Eu vou trabalhar com I, que é a soma desses dois segmentos, e vou trabalhar para fazer um zoom, para movimentar o desenho na tela, clicar na ferramenta mover ou apertar ESC no teclado e mover a nossa área gráfica para melhor visualização do nosso desenho. Meu objetivo agora é dividir o segmento I, que vai do ponto C ao ponto E, em 5 partes iguais. Clico, construo uma semi-reta. Veja que na nossa barra de ferramenta você pode descrever, sempre tem a descrição de como utilizar o comando selecionado. Para fazer uma semi-reta, selecione primeiro a origem e depois um outro ponto. Eu posso selecionar a origem pela minha área gráfica ou pela janela de álgebra. Cliquei no ponto C, é o ponto inicial da minha reta, e vou clicar num outro ponto qualquer. Vou determinar um outro ponto qualquer com uma angulação. Depois de traçada a semi-reta J, vou congelar, vou desabilitar a visualização do ponto F, para ficarmos com o nosso desenho o mais limpo possível. Marcar uma determinada distância qualquer e vou repetir essa distância 5 vezes, que é a quantidade de vezes que eu quero dividir o meu segmento CE. Uso então a opção construção de um arco circular.
A forma da gente marcar 5 segmentos de mesmo tamanho, usando uma ferramenta computacional, existem várias. E essas formas serão mais abordadas e mais explicadas na disciplina de construções geométricas. Retomando então, a ferramenta arco circular, selecione o centro e depois 2 pontos para confeccionar o arco. Concentro em C os 2 pontos da minha distância. Cliquei aqui, cliquei cá. Mais uma vez, eu vou desabilitar a visualização dos pontos G e H. Eu quero agora repetir essa distância 5 vezes sobre a minha semirreta J. Vou usar para isso o recurso da homotetia. Selecione primeiro o objeto e depois o centro e a razão da homotetia. Selecionei meu objeto e o centro. Para a razão de homotetia igual a 1, eu tenho exatamente o mesmo comprimento inicial, a distância entre o arco e o centro. Se eu botar fator 2, ele vai pegar essa distância e vai duplicar, vai dobrar. Da mesma forma, eu vou repetir o procedimento, homotetia, selecionei o meu objeto, sempre o objeto original, o que foi construído pela gente, o centro de homotetia e o fator, dessa vez 3. Mais uma vez, é importante selecionar o mesmo objeto que você construiu. Centro em C e fator 4. Arco C, centro no ponto C, fator de homotetia 5. Marquei 5 vezes a mesma distância sobre a reta J. Vou pedir a interseção entre 2 objetos. Entre o arco e a reta, eu vou deixar demarcado os pontos de interseção. Vou ligar com uma reta o ponto final da minha sequência de segmentos de mesmo tamanho com o ponto final do segmento e traçar retas paralelas a essa reta inicial com a ferramenta reta paralela. Selecione primeiro o ponto e depois a reta ou segmento ou vetor que você deseja que fiquem paralelos entre si. Selecionei a reta e selecionei o ponto por onde eu quero que ela passe. Ou selecionei o ponto e depois a reta que eu quero que ela fique paralela. A reta e o ponto. São 2 formas complementares de se construir retas paralelas. Ou selecionando inicialmente o ponto e a reta, ou a reta e o ponto por onde ela quer que passe. Dessa forma, dividimos o segmento CE, denominado I, em 5 partes iguais. Para ter a certeza, vamos destacar em um desses segmentos o ponto de interseção entre eles dois e pedir a construção de um segmento que seja entre o ponto N e o ponto O. Construção de segmento, eu tanto posso selecionar o ponto inicial e final pela janela gráfica ou pela minha janela de álgebra. Eu quero um segmento do ponto N ao ponto O. Segmento Q construído. Vou alterar a cor desse segmento. Para isso, botei na ferramenta Mover, selecionei o nosso objeto, o nosso segmento. Mais uma vez, na janela gráfica, eu tenho uma dificuldade de selecionar o meu segmento Q, porque ele está sobreposto ao segmento CE e ele está sempre selecionando o segmento CE. Eu posso vir aqui em segmento e selecionar pela minha janela de álgebra o segmento NO. Eu quero alterar a cor, propriedade, eu venho em cor e altero para azul. Quando eu fecho, o meu segmento já está alterado.
Então, eu tenho o meu segmento CE, que é denominado como I, e vou alterar a cor dele também. Cliquei no segmento, segundo botão do mouse, propriedade, alterei para vermelha. Uma vez feito isso, para auxiliar na nossa visualização do que seria a diferença entre fazer a demonstração com geometria dinâmica, eu venho agora sinalizar o comprimento desses segmentos. Ferramenta, distância, comprimento ou perímetro. E eu clico em cima do segmento Q, onde ele vai me dar o valor de 1,66. E o segmento I, que corresponde do ponto C ao ponto E, um valor de 8,28. Na geometria dinâmica, eu posso selecionar a ferramenta Mover e alterar o comprimento, 10, quinta parte de 10 será 2. Se eu alterar o comprimento do segmento I de 10 para 15, a quinta parte dele será 3. De forma dinâmica e com o uso de construções geométricas, nós explicamos, além de divisão de segmentos, a divisibilidade de números. Se ligarmos os eixos, nós temos ainda como trabalhar as coordenadas. No momento que você altera a coordenada do ponto E, que é visível na janela de álgebra, aqui como 16,4, você altera também os valores dos segmentos. Esses valores podem ser trabalhados com diferentes casas decimais. Indo em opções, arredondamento, aumentamos agora para 2 casas decimais. Você ainda pode também trabalhar a condição de paralelismo entre retas. Se estiver trabalhando com ensino fundamental, você pode iniciar a aula dando exercícios prontos, onde estão congeladas parte dessas construções geométricas e trabalhar mais com a questão de soma, subtração e divisão de uma forma dinâmica. Se a gente congelar segmento, a semirreta, os pontos I, J, K, L, M, N, trabalhando com o segmento, ampliando e diminuindo, você continua dividindo os valores e tendo a interpretação dinâmica, ou seja, a complexidade da apresentação do conteúdo para determinada série também é o professor que controla usando essa ferramenta. Se quiséssemos trabalhar com soma ou subtração de segmentos, vamos desabilitar os pontos NO e o segmento Q e ligar os nossos dois segmentos iniciais G e H, assim como o ponto D que divide eles. Peço ferramenta de distância e comprimento, ou perímetro. Deixo visível os comprimentos dos segmentos G e H, sendo que o total, a somatória dos dois, é o meu comprimento I, e trabalho com a parte dinâmica. Eu tenho o resultado, eu tenho a soma, eu tenho a alteração dos valores e eu tenho a soma. Se eu estender o ponto E, eu tenho a alteração do valor total e eu posso trabalhar com a soma dos valores parciais. De uma forma dinâmica, eu estou ministrando uma aula de soma e subtração, soma com decimais, onde eu tenho o total e ainda ferramentas de construções gráficas. Tudo simultaneamente, de uma forma bem simples. Para as séries do ensino fundamental, nós podemos ter práticas já iniciadas com exemplos pré-definidos, sem aparecer a janela de álgebra. Então, a versatilidade desse programa é o que estamos debatendo nessa disciplina. É o uso dessas ferramentas computacionais, aonde se associa construções geométricas, a álgebra e a cálculo.
saímos do ambiente computacional e encerramos a aula de hoje. Obrigada por terem assistido e até a próxima.